Fala pessoal, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês e é sempre um prazer imenso estarmos aqui juntos, desfrutando e passando as nossas experiências. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer imensamente vocês que estão aqui, mas é imprescindível o apoio de vocês. Nesse caso, a gente pede que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho de notificações para que outros tenham acesso dentro do seu ciclo de redes sociais. Vai ser um prazer também compartilhar conhecimento com ele. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre referência cruzada, que é quando justamente estamos interessados em citar ao longo do texto determinada figura. Então, essa mesma ideia, ela pode ser feita para figura, ela pode ser feita para tabelas e outras situações. Nós vamos usar a mesma ideia. Antes de mais nada, eu vou só voltar aqui na minha pasta, só para colocar aqui a aula 15, que eu estou utilizando as aulas anteriores, e eu estou utilizando aqui sempre essa imagem bebel.jpg. Então, nessa aula 15 de hoje, eu vou só colocá-la aqui, por isso que ela está dando esse probleminha de erro aqui inicialmente. Então, eu estou só fazendo a configuração. E uma coisa que é interessante, que eu não sei se vocês notaram até agora, é que, por exemplo, determinados padrões que nós estamos utilizando aqui, quando eu uso make title, você percebe que ele coloca o título, o nome e a data. E essa data ela está em inglês. Percebe aqui em figura também que ele está usando o padrão figure, né, em inglês? Como é que eu poderia deixar isso em português? Então, eu preciso definir o idioma com o qual estou escrevendo. Então, a gente usa o pacote Babel. E, além de utilizar o pacote Babel, nós vamos colocar um comando adicional, que é o idioma. Então, eu vou botar aqui português, que é dessa forma, tá? Em inglês. Então, colocando isso aqui, eu vou colocar que o idioma é em português e vamos perceber aqui, nesse caso aqui, por enquanto, não funcionou. Deixa eu ver aqui se com Brasil ela vai funcionar assim. Português Babel. Pronto. Ao invés de português, eu estou usando Brasil, que é o idioma de português do Brasil. Então, perceba que aqui ele já colocou as opções que ele está inserindo de forma automática, os padrões de figura, tabela, datas. Então, agora ele está colocando em português, porque esse pacote aqui ele faz esse recurso para nós. Ok? Mas esse não era o fim da nossa aula, não é o objetivo dessa aula de hoje. Foi só algo adicional. Então, como é que eu faço? Vamos supor que aqui eu estou inserindo um texto e eu estou dizendo, então, de acordo com a figura. E agora eu quero citar esta figura aqui. Figura 1, que é a figura que está Bebel. Então, como é que eu faço para que esta numeração, que é a figura 1, se eu tivesse mais figuras, ele ia especificar esta figura que é a que eu estou. Então, para que eu possa fazer isso, é interessante nós inserirmos dois comandos. Primeiro, vai ser o rótulo. Então, a gente vai usar o barra label. E aqui, geralmente, a gente segue um padrão. A gente pega as iniciais do que a gente está fazendo no ambiente, por exemplo, fig, usa dois pontos e coloca um rótulo para essa imagem. Então, eu vou botar assim, Bebel. Tabela, ao invés de botar fig, eu vou botar tab. Isso é um padrão que a gente usa para quando eu referenciar, eu entender que aquela referência é uma figura. E isso não é obrigatório, mas é um padrão que todo latequeiro ele utiliza dentro dos seus arquivos de texto. Tudo bem? Se eu quisesse ter colocado aqui só Bebel, eu poderia. É o rótulo que eu quiser. Lembrando que o rótulo é isso aqui tudo.
O que é que eu vou fazer agora para inserir a referência? Então, para rotular esta imagem aqui, que ele vai captar o número, eu estou usando o barra label. E para referenciar ela, eu vou usar o barra ref. Então, no barra ref, eu vou pegar aqui, já me dá essa opção, Text Studio, e eu estou utilizando o rótulo Fig Bebel. Então, de acordo com o Bebel, aí o texto segue. Vamos ver o que acontece com este rótulo? Com esta referência cruzada? Geralmente, a gente precisa de duas compilações. Aqui, nesse caso, com uma já deu certo. Então, perceba que aqui ele fez essa ilustração para mim. Vamos supor que se eu tivesse aqui uma outra imagem, vamos pegar aqui uma outra imagem de uma outra aula minha, que foi na 11ª, que é a minha. Não, a 10ª. Eu tenho um Ben. Ó, vamos voltar lá e inserir na aula 15. Então, vamos inserir uma segunda imagem, só para a gente brincar aqui um pouco. Então, eu inseri Bebel e agora eu vou inserir Ben. Aqui nesse caso, sempre quando a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, nas imagens, dentro do ambiente, ele dá mais de 2 tabs, né? Então, aqui agora, eu vou utilizar Ben. Tá só Ben ou Ben 10? Aqui tá Ben 10. Então, aqui tá Ben 10.png. Eu vou botar esse scale aqui 0.5, só para eu ver, e vou tirar esse ângulo, que essa imagem não está deitada. Aqui é título da imagem, só que o meu rótulo agora eu vou botar Ben 10. Poderia botar qualquer outra coisa, não precisa ser especificamente o título, o nome da imagem não, tá? Eu ponho o nome da imagem para quando eu for inserir outras imagens, eu não ficar com problema nesse sentido de estar repetindo um rótulo. Isso aí você tem que ter muito cuidado. Então, veja que aqui eu tenho a imagem 1 e eu tenho uma figura 2. Ó, figura 1, figura 2. Eu quero agora referenciar essa segunda figura. O que é que eu faço? Então, de acordo com as figuras, aí eu uso barra ref Bebel e eu vou usar o barra ref Ben 10. E aí agora eu consigo verificar aqui as figuras 1 e 2, percebem? Ó? Então, o que acontece? Os barras label nos dão esse norte para aonde eu tiver, eu posso referenciar com o label que eu dei a esta figura em qualquer parte do meu documento. Ela vai conseguir captar a numeração. Olha que fantástico isso. Imagine nesses outros arquivos de texto, como os Words da vida, os LibreOffice, quando você vai fazer essa referência, às vezes mudou a página e isso quebra todo o norte seu e às vezes até dificulta. Com o LaTeX você percebe que isso aqui é automático. Era isso que queríamos tratar nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!